Aqui quem fala é a professora Aline. Hoje a gente vai relembrar um pouquinho do que foi o sistema feudal, relembrar a origem desse sistema e como ele foi formado na Europa Ocidental. Bom, vamos primeiro relembrar o conceito de feudalismo. Então, no período medieval, a Europa Ocidental ela conhece um outro sistema político, um outro sistema econômico e um outro sistema social. Então, a gente vai ter essas transformações no âmbito da política, da economia e da sociedade. Esse novo sistema, essa nova forma de viver, né, e de organizar a sociedade, a economia, a política, a gente vai denominar de feudalismo. O feudalismo ele tem origem com a crise do Império Romano, lá no século III, e ele perdura até o fim do século XI, quando a gente tem a desintegração das relações servis de produção. Vamos relembrar um pouquinho da origem do feudalismo, né? Desse processo de ruralização da sociedade que vai acontecer a partir das invasões bárbaras. Lembram que o Império Romano ele vinha passando por uma crise econômica e política muito intensa, fez com que as fronteiras do Império Romano acabassem fragilizadas. A partir disso, a gente vai ter as invasões dos chamados povos bárbaros. Lembra que na sala a gente tentou desconstruir um pouquinho esse conceito de povos bárbaros, né? Essa denominação ela é dada pelos povos romanos. Então, os romanos denominavam todos os outros povos que viviam além das suas fronteiras como bárbaros, é um termo pejorativo, né? E a ocupação desses povos na parte ocidental do Império Romano vai provocar uma insegurança entre a população, uma redução da atividade comercial e, consequentemente, da vida urbana. Por quê? Porque as pessoas elas começam a fugir das cidades, elas começam a buscar abrigo no campo. Então, houve um processo de ruralização da sociedade, ou seja, as pessoas saem da cidade, deixam de ter aquela vida urbana e passam a viver nos campos. Como os grandes proprietários de terra eles já possuíam suas propriedades, né? Já tinham as suas terras, as pessoas que vão para o campo, elas garantiam a proteção junto a esses proprietários, né? Então, os grandes proprietários de terra garantiam a proteção das pessoas que abandonavam a cidade buscando o campo, e esses proprietários de terra acabaram tendo seu poder aumentado nesse contexto aí do início da Idade Média. Então, para reforçar, essa ruralização da sociedade vai se acentuar com os constantes ataques e as invasões dos povos bárbaros, né? Os romanos designavam como bárbaros todos os povos estrangeiros, com um modo de vida que era diferente do dele, uma organização social e econômica que não eram os dele, né? E que também tinham línguas diferentes. Os romanos falavam latim e os povos bárbaros inúmeras línguas diferentes. Os bárbaros, na verdade, eram os povos germânicos que não habitavam o Império Romano. A gente pode citar exemplos de povos bárbaros que invadiram o Império Romano nessa época. Entre eles a gente destaca os francos, os lombardos, os hunos, os visigodos, os vikings, os ostrogodos. Cada povo desse tem o seu contexto político, tem a sua forma de organização, tem sua língua, tem sua cultura, né? E no mapa vocês conseguem observar vários povos germânicos e como ocorre essa inserção desses povos no território do Império Romano. A partir dessas invasões, a gente vai ter a desintegração do Império Romano do Ocidente, ele desaparece, ele deixa de existir, e a gente tem o surgimento desse novo sistema de produção, que é o sistema feudal, ou feudalismo. Diante dessa crise econômica e das invasões dos povos germânicos, muitos dos grandes senhores romanos também abandonaram as cidades e foram morar nas suas propriedades no campo. E são esses proprietários, esses campos, que vão dar origem aos feudos medievais. Os romanos que não tinham riqueza passaram a buscar proteção e trabalho nas terras desses grandes senhores, né? Para poderem utilizar as terras, esses trabalhadores eram obrigados a entregar ao proprietário da terra parte daquilo que eles produziam.
E aí a gente tem o nascimento de um outro regime, que não é escravidão, mas sim de servidão, onde o trabalhador rural é o servo do proprietário das terras. Então, em troca de moradia, em troca de poder utilizar aquelas terras também para o seu sustento, o servo ele precisa dar boa parte da sua produção para o proprietário das terras. A palavra feudo, ela é de origem germânica e o seu significado está relacionado diretamente a alguém que possui um bem. O bem nessa época, a riqueza nessa época era a terra. A gente não vai ter muitas relações comerciais nesse período. O máximo que a gente encontra é o escambo, a troca de um produto pelo outro, né? E o feudo, na verdade, era o símbolo de riqueza na época. Possuir terras significava ser rico, né? E o feudo vai ser essa unidade de produção do mundo medieval, onde acontecia todas essas relações sociais. Dentro dessa propriedade rural estão vivendo os servos, estão vivendo os senhores feudais, né? E ali eles têm essa nova dinâmica de vida. Feudo é sinônimo de riqueza, e o dono do feudo, ele tinha, além do direito da terra, riquezas através da cobrança de impostos e das taxas que ele cobrava dos seus servos por utilizarem parte do seu território. Então, o feudo era cedido por um poderoso senhor a um nobre em troca de obrigações e serviços. Aquele que concede a terra, que é o dono da terra, e a concede a alguma outra pessoa, a gente vai chamar de suzerano. E aquele que recebia essas terras, seja o servo para poder plantar ou um nobre para administrar esse pedaço de terra, vai ser chamado de vassalo. Então, o vassalo, por sua vez, ele podia ceder parte dessas terras recebidas a um outro nobre. Se ele não conseguisse administrar todas as suas terras, ele podia dividir e conceder esses pedaços a um outro nobre, a alguém de sua família, né? Um filho, algum parente. E a partir desse momento, aquele que recebeu a terra passa a ser vassalo daquele que doou a terra para ele, né? Então, um nobre, ele pode ser ao mesmo tempo vassalo do senhor que doou as suas terras, né? E pode ser suzerano se ele doar parte dessas terras para um outro nobre. Essas relações de suzerania e vassalagem, elas estão muito ligadas aos rituais, né? Os rituais de juramento, de fidelidade. O vassalo, quando recebia a terra, ele jurava fidelidade ao seu senhor. Esse juramento ele passava por um ritual que envolvia a questão da honra das pessoas, né? O vassalo ele se ajoelhava diante do seu suzerano, colocava sua mão na dele, prometia ser leal, servi-lo na guerra caso acontecesse, né? No sistema feudal, o rei concedia grandes terras, né, a esses senhores. Esses senhores davam terras a outros nobres menos poderosos, que eles podiam chamar de cavaleiros, né? Então, essa nobreza, esses detentores das terras, é que vão ter o domínio econômico do feudo medieval. As relações entre o suzerano e o vassalo, elas tinham obrigações mútuas, né? Através desse juramento de fidelidade, como vocês podem observar na ilustração que a professora colocou. Um vassalo, né? Quando o vassalo recebia a posse do feudo, ele tinha que jurar prestar auxílio militar em momentos de conflito, em momentos de guerra, né? E o suzerano, aquele que é o dono da terra, ele também se obrigava a dar proteção militar a esse vassalo. Então, eles estavam unidos nos momentos de conflito. Quando o vassalo é um camponês, esse camponês ele também vai se ver protegido dentro das terras do seu senhor feudal, né? E em troca precisa entregar parte da produção àquele que é o dono das terras. Então, pessoal, hoje a gente relembrou um pouquinho sobre essas relações de suzerania e vassalagem, e na próxima aula a gente vai ver quais são as características econômicas dessa sociedade, né? Como essa sociedade vinha dividida, né? E quais são as características políticas desse período, ok? Então, até a próxima!